Boa noite a todos. Estamos muito felizes de iniciarmos mais uma vez um estudo sobre as profecias que são contadas nas histórias. No estudo de hoje veremos uma história muito conhecida, mas que nos detalhes veremos quanto Deus nos ama, quanto Deus, a divindade, o Pai e o Filho fizeram por nós. A história de Abraão entregando seu filho Isaque tem muitos detalhes que nós entenderemos hoje para, na verdade, entender qual é a verdadeira história, qual é o fundo, qual é o antítipo deste tipo que é contado no livro de Gênesis, capítulo 22. É uma história emocionante, cheia de enredos, muito sentimento nas palavras do pai e do filho. É fantástico, é fascinante. É, Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele ilumine nosso estudo e o irmão Misael vai orar por nós. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de juntarmos através dessas internet e abrir a tua palavra e entender um pouco mais a profundeza do teu grande amor por nós. Senhor, por favor, sensibiliza cada coração em relação a esse assunto e que o Espírito Santo seja enviado na dose máxima para a gente entender e praticar esses ensinamentos. Por favor, abençoa cada um que está ouvindo agora e os que vão ouvir depois a gravação. Que todos sejamos enriquecidos pelo teu grande amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem, vamos adiante com o nosso estudo. Nós precisamos lembrar que existe um contexto, né? Existe sempre uma introdução. Vamos relembrar da criação. Vamos fazer uma comparação. Quais são as promessas que Deus deu a Adão e Eva e depois daria a Abraão, ok? Então percebam aqui em Gênesis 1, 26, 28, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, ok? Primeiro verbo, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem para ser mordomo, gestor, representante dele diante das suas criaturas. Ele deveria dominar as demais criaturas, o território definido para ele era o planeta Terra, e ele foi abençoado para se multiplicar e frutificar, ok? O plano foi desfeito pela escolha do homem, nós estudamos isso, e Satanás passou a ser o representante diante do concílio divino por causa da escolha de Adão e Eva. Agora vamos ver que as mesmas promessas, obviamente com palavras diferentes, mas na essência é a mesma promessa que é feita a Abraão, tá bom? Então agora nós vamos para a Gênesis capítulo 22, versículos 17, ok? A Bíblia diz assim, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está no mar, na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então percebam, bênção, multiplicação, né? Domínio, ou seja, essa descendência possuiria o quê? Domínio sobre os seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, aqui se estabelecem os mesmos elementos: uma bênção, um território, multiplicação, né, dessa descendência de Abraão, e a semente permitiria um domínio contra os inimigos e uma bênção que seria expansiva a todos os habitantes da terra. Tá bom? Temos mais detalhes a respeito dessa promessa. Vejam o que diz Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão,
ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Então, Abraão sabia que a promessa que Deus fizera para ele não era em relação à Palestina, seria toda a terra, assim como foi feita a Adão, ok? Então, ele sabia que a promessa era para possuir toda a terra, porém, ele também depois compreendeu, na sua jornada de aprendizado com Deus, que essa promessa se cumpriria quando o plano da salvação se concretizasse, ok? Tem ainda mais detalhes. O que esperava Abraão? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. A celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, o que Abraão estava esperando? Uma capital que estaria na Palestina? Não. Ele sabia que o cumprimento estaria e ocorreria numa cidade que ele não sabia o nome, porque até então Jerusalém nem existia. Mas ele sabia que os fundamentos dessa cidade, né, eram diferentes, eram divinos e eram espirituais, tá bom? Então, as promessas que Deus deu a Abraão eram herdar o mundo inteiro, habitar numa cidade celestial. Essa não seria, ele sabia que não herdaria na terra, tá bom? E seria a sua semente que recuperaria o domínio da terra que Adão e Eva perderam. Ok? Então, dito isto, nós vamos nos adentrar de fato na história. Nós conhecemos bem a história, nós cristãos, tá bom? A história é muito conhecida. Um homem, ancião de dias, centenário de idade, Deus pedindo para ele o seu único filho e ele disposto a matar e sacrificar seu único filho. A pergunta é: Abraão entenderia a verdadeira história, a lição que Deus queria mostrar para ele? E nós vamos já antecipar usando a Bíblia, dizendo que a resposta é sim. Vejam o que nos diz o texto bíblico. João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ou seja, ele pela fé entendeu quanto amor seria dispensado num sacrifício futuro, cuja ilustração seria dada pela história do seu filho Isaque. E viu-o e alegrou-se, ou seja, ele se alegrou quando viu que seu filho Isaque não morreria, e ele antecipou pela fé que o final dessa história, o sacrifício que seria feito muito maior daquele que seu filho Isaque representaria, seria um motivo de alegria. Ok? Então Abraão entendeu qual era o propósito de Deus para esse pedido, depois do acontecido, claro, né? Gálatas 3:8 diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Em que consiste o evangelho? Qual é o evangelho eterno? Que desde a fundação do mundo, por isso que é eterno, né? O Filho amado de Deus entregaria um dia a sua vida para pagar o preço e a culpa dos pecadores que nós somos todos nós. Então, Abraão recebeu primeiro esse evangelho e por ter passado por uma provação extrema, ele seria chamado pai da fé. Ele não foi chamado pai da fé porque saiu de Ur dos Caldeus, ele não foi chamado pai da fé porque recebeu o perdão das mentiras que ele fez em relação ao parentesco que ele tinha com Sara, sua esposa, no Egito. Por mais demonstrações de obediência e fidelidade que Abraão demonstrou para com Deus, o episódio que marcou a sua história e definiu ele como o patriarca do povo escolhido de Deus seria o encontro que Deus teve com Abraão no Monte Moriá. Ok? Então vamos para a verdadeira história. Creio que vocês já viram aqui. A verdadeira história é
o sacrifício que Jesus faria um dia na cruz do Calvário, e Abraão representaria o pai que entregaria seu filho e o filho derramaria o seu sangue por nós. Essa é a verdadeira história, a maior de todas as histórias, a maior história de amor contada na Bíblia. E Deus, na sua misericórdia, deixando o livre-arbítrio para seu servo Abraão, colocaria detalhes desse episódio para nosso ensino, nosso aprendizado e nossa paixão pelo que Deus fez por nós, ok? Então vamos para os detalhes. Vamos fazer sempre paralelos. Vocês já estão acostumados, né? Vamos olhar para as duas histórias: o detalhe da história de Abraão e Isaac e a verdadeira história de o pai e o filho. Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lo ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Antes da gente falar desses sublinhados, né, ou textos, palavras em amarelo destacadas aqui, vamos mostrar o contexto desses paralelismos que a gente vai fazer com maior profundidade agora. Isaac era o filho da promessa. Jesus foi prometido desde a fundação do mundo. Isaac nasceu por um milagre. O Espírito Santo operou um milagre. Jesus nasceria pela fecundação miraculosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Abraão era um pai centenário. Daniel vai nos dizer numa visão que o pai é um ancião de dias. Isaac cresceu obediente aos ensinos dos seus pais. Jesus obedeceu o tempo todo e sem pecado se apresentou diante da cruz. Deus fez um pedido terrível para Abraão. O próprio pai, na fundação do mundo, conversando com o filho, estabeleceu um pedido terrível para ambos, no ponto de vista da entrega que seria feita por ambos, né? O filho amado deveria ser entregue por Abraão, e os evangelhos definem diversas vezes que Jesus é chamado de filho amado, ok? Então ali nós já fizemos um resumo apenas do contexto com 8 ou 7 paralelismos. Vamos para a ênfase. Qual é a ênfase desse texto? Filho, filho, pai, amor entre o pai e o filho e a palavra único, não é verdade? Então, nós sabemos que Abraão não tinha um único filho. Ismael era o outro filho de Abraão. Por que a palavra aqui, Yashid, aparece aqui com a ênfase único? Porque Isaac era o filho da promessa e ele era especial, ok? Então, o que depois seria a maior aplicação desse versículo, né? João 3,16, né? O unigênito, o único na sua espécie. Isaac era diferente de Ismael, tá bom? Então aqui nós já vemos a ênfase é filho, filho, amor entre o pai e o filho e o fato de Isaac ser único. Vamos para o próximo versículo, que se encontra em Hebreus, sempre fazendo os paralelos, né? Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu a seu unigênito. Como estamos em Hebreus, não estamos falando mais em hebraico, agora esse unigênito está em grego, que seria monogenes, tá bom? Então, vamos analisar esta questão. Abraão foi provado. Já que nós entendemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi um teste, não foi uma provação do ponto de vista de, vem cá, deixa eu ver se você vai passar no teste. Não, o professor já sabia com antecedência a resposta
de Adão e Eva e sabia a resposta de Abraão. Então, não é uma prova do ponto de vista de sim ou não. É uma prova do ponto de vista do amor dispensado, da intensidade do amor e do relacionamento que Abraão passará a ter com o pai. Ok? Então, percebam aqui no texto, inclusive, ele está dizendo: aquele que receber as promessas em função da certeza, da crença, né, do cumprimento das promessas, ele recebeu prova disso, prova de que essas promessas seriam cumpridas, ok? Não é do ponto de vista de teste, tá? Então, novamente, existe uma profundidade muito maior quando nós entendemos de que o que está em jogo aqui é o ensino que Deus queria passar para Abraão sobre a verdadeira história e não sim ou não, você passa no teste ou não, tá bom? Relembrem, os mesmos argumentos que a gente usou para a árvore do conhecimento do bem e do mal se aplicam aqui. O que o pai estava disposto a entregar e ensinar a Abraão aqui é muito maior do que um teste simples e apenas, tá bom? É óbvio que quando a gente analisa do ponto de vista da perspectiva humana, é um teste porque Abraão não entendeu no início e ele entendeu depois e ele não sabia o que aconteceria, tá bom? Ele esperava, acreditava na ressurreição de Isaac, mas ele não sabia que um anjo viria segurar a mão dele, etc. Então, do ponto de vista da perspectiva humana, é um teste. Ellen White comenta, usa esses termos, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é o que está por trás e que é muito maior. Então, Deus não pretendia fazer um teste avaliativo com Abraão. Deus pretendia ensinar algo muito mais profundo para o seu servo, tá? Então, foi uma prova de amor, fidelidade e entrega que o pai faria, muito superior àquela que Abraão faria ao entregar o seu filho. Ok? Então, prova gerando evidência nessa perspectiva. Vamos falar aqui sobre o local, né? O Monte Moriá. Aqui a gente sabe que no texto bíblico, antes de falarmos do Holocausto, né? O Monte Moriá tem duas possibilidades e dois significados que são possíveis pelo que os teólogos, os judeus, né, principalmente, definem. A primeira é que Moriá vem da raiz hebraica que significa ver, e que seria da conjunção, né, Jeová Jireh, ok? Então, ver em que aspecto? Deus será visto, o Deus que vê, ou o lugar onde Deus é visto. Então, como a gente já conhece a história, a gente sabe que ali Deus seria visto, o seu grande amor seria manifestado ali. Ou ali Deus seria visto como alguém diferente para Abraão, o seu filho, tá? Outra possibilidade é a raiz hebraica de ensinar, yoret. Neste caso, o que Deus ensinaria para Abraão seria a lei de Deus sobre os holocaustos, os sacrifícios. Como ali nós vamos mostrar os textos, definem também a localidade onde futuramente seria construído o santuário, onde Salomão construiria o templo. Então, o ensino do santuário, na sua essência, o sacrifício de um inocente, estaria sendo ensinado para Abraão. Então, seria o monte do ensino a respeito da salvação de Deus para com seu servo Abraão, tá bom? Então, como eu disse, nós vamos mostrar que ambas as possibilidades congruem da maneira que nós vamos analisar na interpretação dos paralelismos que nós vamos fazer. Deus pediu para que Isaac fosse sacrificado como holocausto. Nós que já estudamos o santuário, nós entendemos, né, por Levítico 1:3, de que se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto. Percebam que Abraão foi pedido para fazer o mesmo. Moisés recebeu a mesma instrução para colocar a mão, né? Arão, o sacerdote, na cabeça, o pecador na cabeça do inocente, tá? Para que seja aceito a favor dele para a sua expiação.
Então, o holocausto era um sacrifício que seria queimado, por isso que nós vamos ver que Abraão levaria fogo, e envolve a expiação, o perdão, a purificação do pecado daquele que estava oferecendo o sacrifício. Ou seja, esse sacrifício de Cristo, né, tipificado aqui, seria para limpar o pecado da humanidade. Neste caso, limpar o pecado de Abraão, como lição e ilustração disso, tá? Então, vamos falar então do local. Em 1 Crônicas 21, 18 a 26, nós vamos encontrar um local que vai conectar posteriormente com o Monte Moriá. Vejam, então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Essa eira, né, foi comprada por Davi de um jebuseu. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor. De novo, né? Um altar e ofereceu nele holocaustos, ou seja, estamos falando da mesma atividade que Abraão faria ali. E sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então, naquela eira, Davi fizera o que Abraão estava para fazer ali na nossa história principal. Segunda Crônicas 3:1. Agora, esse texto conecta as três localidades. E começou Abraão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Jerusalém, né, é o local onde seria feita a aliança, a paz, né, entre Abraão e Deus. Aonde? No Monte Moriá, ou seja, Salomão construiria o templo no local onde Isaac seria sacrificado, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ormã, o Jebuseu. Então, nós estamos falando de um local que Deus escolheu para que futuras gerações desse povo que seria chamado, né, o povo de Israel, construísse lições da salvação para serem propagadas para os povos ímpios. Por isso, Satanás fez questão de invadir e se apropriar temporariamente com os pagãos daqueles locais, e por isso Deus pediu para Josué exterminar todos aqueles povos e limpar toda a idolatria desse local, que representaria a maior das lições de amor que Deus daria pela humanidade. Tá bom? Então, o que está em jogo aqui sempre é o conflito entre o bem e o mal, e o que Satanás sabia que Abraão estaria aprendendo a respeito do verdadeiro sacrifício maior de todos. Tá? Gênesis 22:3. Voltamos para a nossa história. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e, perdão, e albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Novamente, né? Holocausto, etc. O que eu vou destacar aqui é que haviam testemunhas. Seus moços, seus servos foram junto com eles. Assim como quando Jesus foi sacrificado, as testemunhas foram várias, os seus discípulos, as mulheres que estavam vendo de longe como foi o sacrifício no Monte Calvário, tá? Então aqui também, até nesse detalhe, nós vemos os paralelismos com as testemunhas. Vamos adiante. Gênesis 22, 4 e 5. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Como nós estamos falando, na verdade, do pai e do filho, o que que isso significa? Vamos entender. Do local onde ele acampava até o Monte Moriá, havia mais ou menos, né, de Berseba até o Monte Moriá, mais ou menos 75 quilômetros, o que representava uma caminhada de mais ou menos e exatamente 3 dias, tá? Então, como Abraão sabia que sacrificaria seu filho, Abraão ficou de luto 3 dias, porque ele tinha certeza que seu filho morreria.
Ele não sabia qual seria o fim da história. Então ele ficou cabisbaixo, ele olhava para o chão, ele ficou em silêncio, não sabia contar todos os detalhes para Isaac, seu filho. Os pensamentos, a gente não sabe, mas o fato é que ele ficou de luto nesse período em que eles percorreram essa distância. E a gente sabe que Jesus ficou em agonia durante 3 dias, né? Começando inclusive na quinta-feira com a agonia e angústia do Getsemane, tá? O que representa para o pai o luto de 3 dias? Quando nós vemos aqui que o pai, né, Deus, viu de longe, nós podemos entender que desde a fundação do mundo, o pai esteve de luto porque ele sabia na plenitude dos tempos quando seu filho seria sacrificado. Numa mente infinita, num Deus todo-poderoso, eu não sei o que representa um pensamento de que um dia seu filho teria que ser morto. Como Deus sabia que isso aconteceria e sabia a intensidade da dor, ele sentiu desde a fundação do mundo o tamanho sacrifício. Assim como Abraão ficou 3 dias de luto, ok? Então percebam também que esses detalhes falam a respeito de algo que nós não conseguimos entender. Por que desde a fundação do mundo? O que estava em jogo entre o pai e o filho, tá? Vejam que há um detalhe muito interessante, né? A salvação do homem seria resolvida e definida pela ação do pai e do filho. O que diz aqui? E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, Isaque, né, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, o sacrifício seria algo pessoal, seria resolvido entre o pai, Abraão, Isaac, e entre Deus e o filho, Jesus, tá bom? Então, essa questão é a divindade resolveu a salvação por nós, sem ação e obra nenhuma de qualquer testemunha. Vamos para o coração da narrativa. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Foi Abraão que cortou a lenha de madrugada antes de sair, né, no acampamento, e foi o pai que colocou a lenha, o peso, né, da vergonha, o peso do pecado em Jesus, tá? Quem carregaria as armas da morte? Seria o pai. Então prestem muita atenção, nós vamos ler. Ellen White vai comentar a respeito disso. Quem mataria o filho? Abraão. Quem mataria a Jesus? A resposta foi dada nessa ilustração. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Essa é a parte que mais toca nessa história, pelo menos na minha percepção. Quando nós falamos de um sacrifício de holocausto, existe todo um contexto, e a gente vai passar mais rápido sobre essa parte aqui. Quando os patriarcas, eles preparavam os sacrifícios, eles invocavam o nome do Senhor, o nome Javé, Jeová, etc. Tá? Então isso ocorreu com Sete e seus filhos, em Gênesis 4:26, eles invocaram o nome do Senhor. Abraão invocou o nome do Senhor por várias vezes. Isaac, quando Abraão morreu, ele fez o mesmo, ele invocou o nome do Senhor. Davi, quando ele construiu o altar, Elias, eles invocaram sempre o nome do Senhor. Por que que o nome é importante? Ok? Percebam aqui. Porque o nome de Cristo seria também essencial. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, estamos falando de Jesus, né, será salvo. Uma outra referência, né? Romanos 10:10 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos. Então, essa questão de invocar o nome, né, é interessante porque aqui se fala, se projeta que o nome, né, do nosso Salvador seria muito importante também. Então, aqui nós voltamos para o texto, tá bom? Quem levaria o madeiro? Jesus carregou a cruz, Isaac levou a lenha. Quem levaria as armas? O pai levaria o fogo e o cutelo, ok? Isaías, a própria Bíblia vai confirmar o que nós estamos fazendo por comparação dessas duas histórias. Vejam, sobre quem seria o causador das feridas, né, do filho. Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De quem que ele era ferido? Ele era ferido de Deus. Ok? Mais um texto bíblico. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem o fez pecado? O Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais algumas evidências bíblicas. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, quem está fazendo a entrega aqui, pelo fato de entregar não só o filho, e sim ter as armas que feririam esse filho, é o pai, ok? Então, vamos retomar essa conclusão daqui a pouco. Vamos adiante com a nossa história principal. Gênesis 22, 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Vejam essa exclamação, né? Com amor, com quanto sentimento envolvido nessa expressão, meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Qual é a resposta do pai? Meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Uma pergunta natural de um menino, né? De uma criança que era obediente e fiel ao seu pai, mas não entendia o que aconteceria. Qual foi a resposta de Abraão? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. O que Abraão começa a entender, e não sei se ele querendo, né, ou sem querer, ele faz uma profecia, porque aqui ele diz que Deus prepararia, né, no futuro o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vocês se lembram que por diversas vezes nos evangelhos Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. O que o Pai é a vontade dele, eu a executo. Eu vim demonstrar a manifestação dos desejos e da vontade do Pai. Então, ambos juntos, íntimos em tudo. Ok? Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O que que isso nos diz a respeito do Calvário? Não foi Satanás que preparou a cruz, foi o Pai. É tão grandioso isso porque todos os homens, Pilatos, os que pediram para que Jesus fosse crucificado, todos eles estavam em liberdade escolhendo fazendo essas escolhas erradas, mas quem estava preparando tudo era o Pai, porque isso foi predestinado desde a fundação do mundo. Independente das escolhas, né, dos humanos daquela época,
isso aconteceria. Talvez numa variação, numa situação diferente, né? Não vamos indagar sobre essa questão, né? Mas o fato é que Deus sabia quais seriam as escolhas, mas nunca Deus deixou de dar as chances, tanto para Pilatos como para Barrabás e todas as pessoas que gritaram crucificam. Mas o fato é que Deus, desde a plenitude do mundo, preparou esses detalhes do Monte Calvário, onde Jesus seria morto numa cruz do Calvário, tá? Patriarcas e Profetas, página 101. Vejam o que diz aqui. No lugar indicado, construíram um altar e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou ao seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Poderia escapar deste destino se o houvesse preferido fazer. O ancião ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaac, porém, tinha sido educado desde a meninice e uma obediência pronta e confiante, e ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Que cenas, né? Que cenas tão intensas, recheadas de amor. O que diz o texto agora? 22:10. E estendeu a mão, Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Quem poderia, ali naquele local, tomar a ação do sumo sacerdote, do sacerdote? Apenas Abraão. Quem deveria e seria o único que poderia sacrificar o Filho de Deus vivo na cruz do Calvário? O Pai. O que estamos dizendo aqui é que, embora nós saibamos que todos os nossos pecados foram colocados em Cristo, e isso era uma carga muito pesada, isso não seria suficiente para matar o próprio Deus, porque Jesus era Deus, o Verbo encarnado. Deus não poderia ser morto. Por definição, Deus não pode ser morto. Ok? Então, o que nós estamos dizendo aqui é que alguém igual a ele seria o único capaz de consumar esse sacrifício. E isso se conecta com a história de Abraão e Isaac. Alguém igual a Jesus, divinamente falando, e em poder, né? Seria o único, e não seriam os pecados suficientes para acabar com a vida de Cristo. A angústia, o peso, a separação causada pelo pecado seriam intensos, mas isso não seria suficiente para acabar com a vida de Cristo. E o que nós estamos falando aqui não é de um teatro. Jesus não descansou da parte humana, a parte humana sofreu, se dessangrou, perdeu vitalidade, então a parte humana de Cristo morreria e a parte divina estaria em algum local ali mesmo com vida. Não estamos falando disso. Jesus tem ambas naturezas intrinsecamente conectadas de maneira que não foi um teatro, não foi apenas a parte humana. O próprio Filho de Deus morreria por uma ação terrível, espantosa, estranha, provocada pelo seu próprio Pai, tão divino quanto ele. Tudo isso estamos tirando da história que nós estamos fazendo paralelismo. Mas vejam o que Ellen White vai comentar a respeito do que estamos aqui indagando. Desejado de todas as nações, 532. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. E foi contado como transgressor a fim de que nós redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma do seu filho. Então, aqui está falando da motivação.
A ira de Deus contra o pecado e o amor que desde a fundação do mundo estava sendo dispensado nesse sacrifício, ok? Na mesma página. Toda a sua vida anunciar a Cristo ao mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora seu tema, mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Estamos falando de que a parte humana, ela não estava sofrendo tanto como a parte divina. E na história de Abraão a gente imagina, né? O pai virando o rosto enquanto executava com a sua mão o corte no pescoço de Isaac. Aqui nós vemos, obviamente, em figura humana, né? Porque Deus não tem rosto humano, mas o pai virando o seu rosto para consumar esse sacrifício. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele. Perceberam? Então, ele foi ferido por causa da ira divina contra o pecado que foi colocado nele. Como substituto do homem, e tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Com assombro, presenciariam os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. Os anjos eram testemunhas. Nós não sabemos até qual o nível dessa entrega desse sacrifício, ok? Existe até uma música, né? Também em figura ilustrativa, né? Logo depois o céu se fechou e a chuva caiu. E a música diz, né? Apenas como poesia, de que essa chuva era porque os anjos estavam chorando, né? É, como eu disse, isso é apenas uma questão poética desse, para tentar ilustrar essas cenas que Ellen White está descrevendo de forma tão maravilhosa, né? Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão. Esse texto já começa a ir para a questão, né? Quem consumaria o sacrifício? Ocultava-se então o quê? Nas trevas, o Pai se ocultou, ok? Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde sua glória dos olhos humanos. Por quê? Se ele não escondesse sua glória, todos esses homens, quem sabe, toda a região de Israel teria sucumbido, teria morrido ali, tá? Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido na nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confrontado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. A hora nona ergueu-se a treva sobre o povo. A treva é onde o pai estava escondido, né? Mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que pesavam sobre o coração dele. Olho algum poderia penetrar a escuridão que rodeava a cruz, e ninguém podia sondar
a sombra mais profunda ainda que envolvia a sofredora alma de Cristo. Vejam isso daqui. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigidos contra ele, ali pendente na cruz. A glória de Deus se manifesta através de luz, né? Ele está escondido para os homens, mas ele está se revelando para o Filho. Então Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é, como a gente poderia dizer, né, usando a ilustração de Abraão e Isaac, meu pai, por que me desamparaste? Marcos 15:38. Então, ao baixarem sobre o Salvador as trevas para os homens, né, exteriores, muitas vozes exclamaram: a vingança do céu está sobre ele. Os raios da ira divina são contra ele lançados. Porque penetrou ser filho de Deus. O que representam então o fogo e o cutelo na cena que nós estamos analisando? Os raios da glória de Deus lançados pela ira que estava sendo causada pelo pecado que estava colocado em Cristo. E nós terminamos essa análise desses comentários de Ellen White com esse texto. De repente, ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e tons claros, como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz e o rosto do Salvador brilhou como uma glória semelhante à do sol. Pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. O cutelo passou pelo pescoço de Cristo. E esse cutelo foi representado aqui nesta visão para Ellen White como um raio, né, de luz que passou no texto anterior, né, e a manifestação da glória de Deus causou a morte de Cristo. Quem fez o maior sacrifício? O filho que estava entregando sua vida por todos nós, ou o pai que estava consumando a morte do seu amado filho? Às vezes nós achamos que o protagonista é Cristo, mas nós erramos porque o protagonista é o pai e o filho. Eles resolveram a nossa salvação. O sacrifício maior e na figura, e nesse caso nós começamos a fazer uma comparação, né, como seres humanos que somos. Quem é pai, a gente sabe que estaria disposto de dar a sua própria vida pelo seu filho. E com Deus não seria diferente. Mas no plano da salvação, na providência divina, o filho se colocou à disposição do pai e o pai consumaria esse sacrifício que seria, na perspectiva de Jesus, né, na cruz do Calvário, muito, muito intenso, com muito sofrimento e muita angústia. Às vezes passa desapercebido um detalhe que faz toda a diferença, né? Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Quantas vezes Cristo falou isso? Para que nós pudéssemos ter, no mínimo, uma ideia do que é conhecer o amor do Pai. Por isso que Ellen White diz que pela eternidade nós indagaremos a respeito do plano da salvação, da entrega do Filho e da entrega do Pai. Mas a história não termina ali, né? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Na verdadeira história, o filho morre. No tipo, o filho é salvo. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus teve misericórdia de Abraão, mas ele não teria misericórdia de si mesmo na ocasião que ele sacrificaria o seu filho amado. O carneiro, detalhe aqui, né, é um macho de um cordeiro, e era esse cordeiro que era sacrificado
de dia, né, na manhã e à tarde, todos os dias, conforme a ilustração do santuário. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Jesus seria a provisão do Pai. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que local? Se, o monte Moriá, o local onde seria construído o santuário e todas as lições que nós já aprendemos na nossa série anterior. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, está falando de Abraão, né, em Hebreus, a galeria da fé, para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Ou seja, em figura, Abraão ficou de luto, e em figura, Isaque ressuscitou para Abraão, porque ele era dado por morto por causa da fé e da certeza do sacrifício que Abraão faria contra seu filho. É interessante que Isaac é figura de Jesus, porque ele carrega o madeiro, ele se coloca como sacrifício, ele seria degolado, ele é submisso e obediente ao pai, etc. Mas Isaac não é figura de Cristo, porque Isaac não morreu. Então, quem morreu na história de Abraão e Isaac? O cordeiro. E o cordeiro, nesse caso, a partir daquele instante, passa a ser figura de Jesus. Então, Jesus é uma figura muito mais completa do que Isaac seria, porque ele representa o cordeiro, o filho, o sacerdote, o rei, o juiz. E Abraão é uma figura pálida daquilo que seria o ancião de dias, o Deus Todo-Poderoso, o Pai que enviaria o seu único filho para morrer por nós. Vejam esse texto. Mas, né, texto dizendo, e daí também em figura ele o recobrou. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia junto às Escrituras. Então, Paulo confirma que Jesus ressuscitou, a diferença de Isaac, não em figura, e sim, literalmente, saindo da tumba, né? O que diz agora Gálatas 3,13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós somos esses gentios. Nós somos enxertados pela fé na raiz e na família e na árvore genealógica de Abraão. Nós seremos os descendentes que, pela graça e misericórdia de Deus, estaremos presentes na Nova Jerusalém quando Abraão receberá o cumprimento final da promessa, uma cidade sem fundamentos e a terra inteira por herança, porque Jesus seria a comprovação da profecia que estava sendo dada na ilustração do sacrifício de Isaac, seu filho. Quanta profundidade! Nós nos adentramos em terrenos muito sagrados, porque o amor de Deus se manifestou de forma tão intensa e a palavra de Deus e Ellen White conseguiram descrever de maneira maravilhosa o que estava sendo envolvido entre o pai e o filho. O que o filho entregou, o que o pai entregou. Qual dos dois entregou mais? Qual dos dois amou mais? Será que nós merecíamos ou merecemos, pelos nossos pecados passados, pelos nossos pecados presentes, pelos nossos pecados futuros, nós merecemos tamanho sacrifício feito por ambos? Quando nós olhamos para esse sacrifício, eu pelo menos me emociono porque o tamanho dos meus pecados, sejam eles quais forem, né, os meus passados, presentes e futuros, eles se esmiuçam diante de incondicional amor do Pai e do Filho demonstrados por mim.
E é ali que eu passo a entender alguns dos conselhos mais sábios dados por Ellen White e pela própria palavra de Deus. Nós precisamos, todos os dias da nossa vida, meditarmos nas últimas horas do sacrifício de Cristo por nós, para que desejemos receber gotículas desse amor, para que nossa vida tenha paz, perdão e serenidade para continuar trilhando o restante da nossa história enquanto o cumprimento das promessas não vem. Se nós temos falta de fé, se nós temos sofrido pelas dificuldades que o inimigo tem levado até cada um de nós, se nós estamos vacilando na nossa fé, se nós não estamos cumprindo a nossa missão, se nós não estamos fazendo nada do que talvez saibamos que é bom e que tenhamos que fazer, inclusive entregar nossa vida a Deus, é porque nós não estamos amando da maneira que o Pai e o Filho nos amam. E nunca nós amaremos tal qual eles nos amaram. Mas na medida em que nós buscarmos e conhecer mais desse amor, nós faremos da nossa vida mais leve, nós faremos da nossa vida uma missão, nós faremos da nossa vida um propósito de servir aos outros, amar aqueles pelos quais o Pai e o Filho se entregaram. A nossa vida será totalmente diferente a partir do dia em que, de fato, nós começarmos diariamente a entender mais desse amor dispensado por nós. Eu louvo a Deus, dou glórias a Ele pela sua entrega, pelo seu amor incondicional por mim. Mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu, às vezes, e muitas vezes tendo rejeitado Ele, Ele entregou tudo, tudo por mim e pela minha e pela sua salvação. Se existe um hino, né? Agora vem na minha mente, né? Se o mar se transformasse em tinta, né? E houvesse um papel, não lembro agora a letra, né? Que pudesse, com essa tinta, descrever o amor de Deus, faltaria papel e faltaria tinta para descrever o amor de Deus por nós. Deus seja louvado e que nós possamos ser agradecidos por esse amor e possamos, nesse agradecimento, buscá-lo com maior intensidade para que possamos usufruir do fruto do Espírito, o amor, e assim possamos receber todas as características do fruto completo do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, por essa história tão maravilhosa, tão profunda, tão intensa, quanto sentimento envolvido entre Abraão e seu filho. Isso é apenas um pálido reflexo do amor, da intensidade, da profundidade do amor dispensado por nós, por cada um de nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela eternidade, por esse sacrifício. Obrigado porque o Senhor não dispensou nenhum esforço. Obrigado porque entregou o universo em risco ao nosso favor, porque se a missão de Cristo falhasse, tudo se perderia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque na tua providência o Senhor sabia que um dia o teu filho morreria, um dia nós estudaríamos, poderíamos ter o privilégio de estudar essa história e conhecer mais desse maravilhoso amor. Queremos um dia estar na eternidade para continuar falando desse grande amor por nós. São bênçãos e agradecemos neste momento e o fazemos no sagrado e bendito nome de Jesus. Amém.